como é que o Orhun, levando um wipe total na última batalha, né, tendo perdido a batalha de AQ, né, tendo perdido o seu exército todo, voltou com 30 mil para essa batalha, e o Shin, com todos os seus feitos, tá liderando 20. O Orhun nem tem comandante suficiente para liderar 30 mil, mano. Fala sério. Fala, unidade. Supimpa. Meu nome é Paulo e você está no canal da Unidade. O único canal que faz review de Kingdom em PTBR. No vídeo passado eu avisei vocês que eu tinha um plano para poder me atualizar nos capítulos que eu tô atrasado de trazer aqui review para vocês. A pós-produção de cada vídeo levam alguns dias, né? E assim, se eu continuar fazendo do mesmo jeito que eu tenho feito, eu não vou alcançar os capítulos atuais nunca. Então eu trouxe aqui um formato mais de live, né? Para eu revisar o capítulo junto com vocês aqui. Vai ser como se fosse uma leitura junto. É claro que eu já li o capítulo, né? Fui eu mesmo que revisei lá como parte do time da KBS. Inclusive, muito obrigado à galera que já doou aí esse ano para a KBS, certo? Então, vamos seguir aqui. Capítulo 770 de Kingdom, galera. O poder militar desse ano, né? Então aqui, ó, a gente vê a cidade de Taigen, né, despachando os seus exércitos, né? A gente vê aquela estrutura clássica da muralha, né? Aqui tem aquela escada lá que o trio monstro da unidade Risshin se ferrou para conseguir conquistar lá na invasão de Jian, né? Os portões principais, aqui a gente vê que tem uma muralha interna, bastante esforço da equipe, sempre muito legal, né? E se a gente for falar de arte, inclusive, só esse telhado aqui, mano, já deve ter dado horas de trabalho só para fazer esse quadro com telhado com, 2 balões dentro, né? Minha orelha tá pinicando porque eu tomei um pré-treino pesado agora há pouco e eu tô, mano, tá ligado? Aquele gás, e acaba sendo bom para gravar, né? Então aqui a gente recebe os reportes, né, de que a batalha contra o Riboku, né, tá prestes a acontecer. Eles falam que, não teve nada de armadilha, de batedor sendo abatido, né? Dessa vez o Riboku recebeu a galera de frente, né, para batalhar. E a gente vai falar um pouco sobre isso, inclusive, porque aqui a gente tá sabendo que a batalha tá para acontecer, mas a gente não sabe o porquê que ela tá para acontecer, porque até então a gente não sabia onde que a gente ia enfrentar o Riboku, né? Porque até então o ataque desse exército conjunto de Qin ia ser em Jian, né? Mas não é em Jian que vai rolar essa batalha, tá? Então aqui é legal que a notícia chega, né, para a corte, dizendo que a unidade Risshin, com seus 30 mil homens e mais 20 mil de reforços, conquistou a cidade de Houmo em apenas um dia, tá? E a cidade de Houmo foi a cidade lá que, com 10 mil homens, derrotou 200 mil, né, homens de Qin no último ano, na última batalha, na última guerra. Então, assim, eles não sabem, né, que o Jiaga e o Kansaro não estão lá, e que o Riboku largou lá Houmo mesmo para ser conquistada, porque ele queria atrair o exército de Qin lá para Rango, né? Mas esse feito da unidade Risshin reverberou ali, né, na corte, e a galera começou a falar: caramba, mano, o Shin de novo, né? Caramba, unidade Risshin de novo. Caramba, surpreendente, né? E aí o Rishi, né, já fala: mano, vocês estão dormindo, tá ligado? Tipo, não tem nada de surpreendente nisso, não. O Shin e a unidade Risshin é um exército essencial para Qin faz tempo já, né? E se a gente for listar, por exemplo, todos os feitos do Shin, desde a primeira invasão a Zal, que eles fizeram lá por baixo de Retsubi, depois foram lá pra Gyo, né? O Shin sozinho, já derrotou quanto? Ó, coloquei aqui os generais de Zal que o Shin já matou, né? Só o Shin sozinho. Ele matou o Keisha lá na Batalha das Colinas de Kokuyo, beleza? Ele matou esse lanceiro aqui que eu não lembro o nome, Gakuakan, Gakuei, acho o nome desse lanceiro. Ele matou também o Gyo-1, se eu não me engano é o Gyo-1,
porque o Shogaryu foi o Ohon, ou ao contrário, não lembro. Matou só um dos grandes 3 céus de Zal, né? Só isso. Ainda matou o General Buda numa batalha considerada perdida lá em Eikyu. E depois matou o Ryufu Pistola também, isso só o Shin, tá? Isso sem mencionar que foi o Shin que cercou lá o QG do Koushou, né? Que foi morto pelo Kanki, os homens do Kanki depois. Foi o Shin também que conseguiu fugir da armadilha inescapável lá do Hiboku e depois ainda sobreviveu, né? Foi um dos poucos exércitos, na verdade foi o único, não, junto com o Moten, foram os que sobreviveram à batalha perdida por Kanki, né? Então assim, pô, como assim surpreendente, né, que a unidade Risshin de novo, né? O Rishi fez questão ali de jogar na cara falando, mano, os caras são indispensáveis, né? Os caras são MVP guerra após guerra e vocês estão aí metendo louco. E aí tem esse tiozinho aqui que, mano, traz uma pergunta, né, que a gente já tem desde a primeira invasão lá, Azal, né, feito lá em Gyo, que a gente teve vários exércitos lá, né, tipo o acampamento do general Mouten, acampamento do general Ohon, e aí quando chegou no Shin, acampamento da unidade Risshin, né? Da gente, pô, mano, será que foi algum erro de tradução? Será que é uma escolha do Hara? A gente descobriu que no japonês estava a unidade Risshin mesmo. Então a gente entendeu que foi uma opção do Hara de continuar chamando a unidade Risshin de unidade, né? Porque a unidade Risshin já era um exército com 10 mil, com 15 mil, e agora ele é um grande exército com 30 mil. Mesmo assim, ainda é chamado de unidade, né? Então esse velhinho aqui traz à tona uma pergunta que a gente tem, né? E aí é o rei de quem que responde, né? Meu, esse é o nome dado pelo Woke, né? Desde lá do começo, quando a unidade Risshin tinha apenas 100 homens, e provavelmente esse vai ser o nome que a unidade Risshin vai continuar tendo, né? Mesmo se o Shin se tornar um grande general, o que é inevitável. Então, enfim, vai começar a segunda invasão ao norte de Zal, galera. Isso aqui é canônico, isso aqui é histórico, tá? Isso aqui aconteceu realmente. E esse painel aqui, né, do exército de Qin marchando, me lembrou muito o início da Batalha das Planícies de Dakan. Deixa eu ver se eu acho aqui, né, que assim foi a primeira guerra do Shin. Ó, me lembrou esse quadro aqui, ó, do Shin indo para sua primeira batalha, né? E tem muito dessa questão, dessa antecipação, né? De tipo, mano, ó, como é que vai ser a batalha? A galera marchando, né? Cada um com a sua mochilinha aqui, os trapos do Chaves, né? E tipo, a galera falando sobre a batalha. Puta, quem será o general? Aqui, ó, essa imagem aqui, ó, praticamente, né? Igual a essa daqui, ó. Só com uns 15 anos de diferença, né? Mas, ó, o Shin com a expectativa, a primeira batalha dele, tá ligado? Tipo, mano, o que tá acontecendo e tal. E aqui, ó, ele fingindo ser general, ó, mandando a galera avançar, tá vendo? Todo felizão. Isso aqui aconteceu, né? Ele realizou esse sonho aqui, né? Nessa época aqui era o Duke Ryo, o grande general aqui dessa campanha. Também era uma campanha com mais de um exército, né? Esse aqui era o 4º exército, certo? Que o Shin tava participando. Mano, 6 exércitos, não eram só 4, né? Primeiro aqui o central, do Kiryu, era o flanco esquerdo aqui da invasão, né? Me lembrou muito essa parte aqui do mangá, né? E eu trouxe isso pra falar, tipo aqui, ó, nessa época aqui, os soldados rasos, eles não conseguiam nem ver, né, um comandante de 1000 homens, né? Tipo, mano, tinha que abrir, não podia olhar pra eles, porque, mano, os caras era bravo, matava só por insubordinação, e o Shin entra na frente no comandante de 1000 homens, que era o Hek, né? E assim, eu queria trazer isso porque nessa campanha aqui, aqui nessa campanha de Dakan, era quanto? Uns 20 mil, 10 mil, 30 mil, né? Que o Duke Ryo tava comandando. Aqui, cara, são 250 mil, né?
vários deles podem ser a Primeira Guerra. Então, assim, aqui estão vários deles prestes a presenciar os feitos do Shin, assim como a gente presenciou os feitos do Duke Ryo lá no começo, né? Então, quantos deles são novatos, quantos deles, sabe, tipo, estão ali na primeira batalha, estão ali comentando como é que vai ser, onde é que eles vão lutar, estão aquela ansiedade que o começo do mangá nos passou muito bem, né? Da galera, mano, discutindo, não sei o que aconteceu lá no outro castelo, né? E dessa vez é o Shin que é o general. Eu lembrei muito disso quando eu tava lendo essa parte aqui. Então, assim, quantos desses 250 mil soldados aí vão presenciar, né? E nunca mais vão se esquecer dos atos feitos pelo Shin nessa guerra. Coisa que a gente nunca mais esqueceu de como o Duke Ryo agiu naquela batalha contra Wei, né? E assim, aqui é legal também que o Shin mostra, né, a autoridade, a maturidade dele como general, falando, mano, não precisa se apressar para se encontrar com o exército principal, não. Eles que chegaram adiantado, a gente vai manter o nosso ritmo aqui que a gente está no cronograma, né? Então ele tá decidindo, não vamos cansar aqui a infantaria, tá vendo a infantaria aqui esbaforida já? Não vamos cansar a infantaria fazendo eles correr só porque o exército principal já tá lá. Não, mano, pode deixar que eu tanco, tá ligado? Eu assumo esse BO aí, né? Então, muito legal. E o fato, né, do exército do Olsen chegar adiantado reforça, né, o quanto o exército do Olsen tá ali metaforicamente acostumado a estar antecipado, né, a estar ali à frente dos outros, vários passos à frente dos outros, né. É uma característica do exército aqui representada através, né, desse pontual. Não foram nem pontuais, né? Pontuais foram o exército da unidade Hishin, da Yotan e tal. Mas o quanto eles anteciparam essa chegada, né? Então, galera, esse painel de peso aqui representa, né, nos indica que a gente vai ter mais uma campanha liderada pelo o exército invicto do Olsen, né, cara? E olha o peso. Com certeza esse é um painel que a gente vai usar bastante para apresentar para a galera nova, né, para mostrar do que se trata Kingdom, porque, mano, olha a qualidade da arte, né? Uma página dupla, como assim, cara, certamente, assim, eu não tenho dúvida que Kingdom, mano, é o mangá atual que mais capricha nas páginas duplas, capricha na arte no geral, né? Porque, mano, olha quanta gente aqui atrás, né? Não precisava fazer isso. Geralmente o que mangás semanais, como o Bleach, né? Como Naruto fazia muito, como Fullmetal fazia. Esse fundo aqui, ó, seria branco, né? E só os principais aqui. E fé, dali, né? Mas não, a equipe vai lá e, capricha, desenha um por um lá atrás, as bandeiras, as armas, né? E esses aqui em primeiro plano, mano, olha a qualidade disso, né? Detalhamento, sombreamento das armaduras, as armaduras todas segmentadas, muito foda. Ou sempre muito difícil de desenhar, deve ser muito chato, deve ter um cara na equipe do Hara só pra desenhar o Olsen, mano. Porque, velho, haja detalhe isso aqui. Eu vou falar mais um pouco disso, né? Mas estamos vendo aqui, ó, o Soou, também conhecido como Mano Brown, né? Em primeiro plano aqui, junto com a Shiryu, né? O Denhime Birrento, o Akou e o Brabo aqui, invicto Olsen. Então, mano, uma página dupla memorável aqui, como sempre. Olsen comandando aí a campanha contra o Riboku, né? Mais uma imagem aqui muito legal que traz o Shin, cara, liderando, mano, 30 mil homens, né, na frente, aqui ó, com um sorriso no rosto, né? Se a gente voltar aqui, ó, ele brincando de comandar a galera. Olha que legal. Não era ninguém aqui, cara. Um soldado raso de 14 anos, tá ligado? Tipo, brincando de comandar aquela galera toda. E aqui já é realidade, da hora, né? Da hora. Temos o Birrei aqui também. Um negócio legal sobre o Birrei é que o Birrei, ele parece um cara fraco na unidade Hishin, mas ele também representa um soldado normal, com uma carreira
de sucesso, inclusive, né? Porque ele é um comandante de 100 homens, né? Ele sobreviveu a todas as batalhas até hoje, sem feridas, sem sequelas, né? E ele pode ser covarde e tal, meio que nem o Usopp, mas ele também é muito competente, cara. E assim, se considerar que a primeira batalha dele aqui, ó, vamos ver se a gente acha. Na primeira batalha, o B-Rei tava cagando de medo, né? Em choque aqui com o que acontece na guerra, né? E ver até onde ele chegou. Olha que legal o primeiro gol do Shin. Foda, né? Esses 4 aqui, ó, da frente estão vivos até hoje, né? Talvez o fato de ter apresentado o Bitô de costas fosse um foreshadow de que ele morreria, né? Mas Kaku-san tá ali, né? Kyokai, B-Rei, né? E assim, olha o caminho que o B-Rei percorreu, né? Olha ele aqui, ó, em choque. Primeira batalha do B-Rei aqui, ó, ele em choque, né? Mano, cheiro de urina, de sangue, de fezes na batalha. Galera, mano, olha aqui, ó, mutilada, o cara ainda vivo, ó, chacoalhando as pernas aqui, ó. Tá vendo? Ele em choque. E aqui, ó, ele vibrando. Aqui ele vibrando, né? Ansioso pra batalha aqui, ó. Né? Legal, um longo caminho. É sempre bom valorizar aqui, né? É que o B-Rei é uma pessoa normal lá. É como se fosse a gente lá no exército do Shin, tá ligado? É um personagem bem pé no chão. Já o Rek seria um oficial acima da média, né? E o Shin mano, é outro patamar, né? O cara é um gênio, né? Então, eu queria comentar isso aqui. Aqui, a gente vê o Denhime, né? Dando uma alfinetada ali. Denhime birrento sutilmente colocando a culpa, né? Da derrota do ano passado no exército nordeste de Kim, lá de Taigen, que não conseguiu chegar, né? Só conseguiram chegar 50 mil lá liderados pelo Fuhan. Mas o Denhime solta aqui, dessa vez vocês chegaram ilesos, né? Tipo, como quem diz, né, mano? Vocês ferraram a gente da outra vez, né? Aqui a Karel tem ignorando o Denhime, né? Tipo, mano, cadê o vice-general, tá ligado? Tipo, mano, aqui é a unidade de Shin, velho. Tipo, a gente resolve, a gente não fala com o general normal, a gente só fala com o Osen e com a Yotama, né? E aqui, ó, o canto, né? Com a lança do Shousa aqui, ó. Talvez o canto não falaram ainda, mas eu acredito que ele não seja só um comandante de Go mais, tá? Eu acredito que ele já seja um comandante de pelo menos 10 homens aí, né? E os homens seriam esses daqui. Mas aqui, mano, o canto não é mais novato, né? Agora é experiente, né? Então, assim, se na Batalha das Planícies de Shukai o canto era o Shin, né? Agora o canto continua sendo o Shin, mas mais ou menos ali na Batalha de Baiô, mais ou menos, né? Então é o canto aqui, ó, que vê o exército da Yotama chegando, né? Olha o peso desse painel aqui, velho. Se o outro do Sen já tá pesado, olha isso daqui. Considere que cada um desses aqui em destaque, tá, galera? Eles são no nível de general dos exércitos de Kim normal, da planície, tá? Se eu não me engano, esse velhinho aqui é o líder daquela tribo que escalou a fortaleza lá na última guerra, naquela batalha do exército da montanha contra o maldito cabelinho branco, tá? E olha que legal, quem tá aqui atrás, ó. Parece que o exército dos Kwanong, que a tribo da montanha derrotou junto com o Rek na última campanha, eles se juntaram, se fundiram com a tribo da montanha. E tem um cara novo aqui também, que a gente ainda não viu, tá? Que eu não sei quem é. Mas todo mundo aqui é um general, tá? Então o exército da montanha é bem forte, tem general pra caramba aqui. A Kitari da tribo Mera, etc, etc. Então, bem legal. Mas não para por aqui, né? Aqui, ó, B-Rei, né? Comemorando que, mano,
Se eu fosse eles, eu também estaria confiante, viu, velho? Porque, mano, o exército de Kim tá pesado nessa campanha aqui. Pesado mesmo. E aqui a gente tem outro painel. Olha quem voltou, né? A Gyokouhou renascida, né? Então eu acho a Gyokouhou tá o quê? Com 15 mil homens aqui, eu não lembro. Não lembro quanto que o Orhon tá liderando. Vamos pegar o painel do último capítulo. Como é que o Orhon, levando um wipe total na última batalha, né? Tendo perdido a batalha de AQ, né? Tendo perdido o seu exército todo, voltou com 30 mil para essa batalha e o Shin, com todos os seus feitos, tá liderando 20. O Orhon nem tem comandante suficiente para liderar 30 mil, mano. Fala sério. Mas tá aqui a Gyokouhou revivida, né? Pelo menos a gente tem dois caras de confiança aqui. O Akakin, que é um monstro instintivo, né? E o Kanjou aqui, que é o cara de confiança, né, mano? Um líder nato e tal. O Banjou banhou, acho. Não faz muita coisa, não fede nem cheira. E o Orhon tem muito a se provar nessa guerra aqui, né? Agora ele é pai e tal, não pode morrer. Mano, tô esperando muito do Orhon aqui nessa batalha, porque, mano, deixou a desejar. Tomou um pau na última batalha. Aqui eu queria falar sobre a ordem das bandeiras aqui, tá, galera? Isso aqui é bem simbólico. A gente tem aqui no meio a bandeira Ou, né? Que representa o Ousen e a família Ou Wang, né? Que é a mesma família do Woke. Você pode ver que a bandeira do Orhon aqui, ó, também é um Ou, né? Mas tem um tracinho aqui, ó, né? Que, enfim, diferencia aqui do pai dele. Tá vendo que como cada bandeira tem um ornamento em volta dela diferente, né? No Shin aqui tem as nuvens e as terrinhas aqui. Esse aqui é o da Yontan, aqui é todo, né? Todo aqui ornamentado em volta. Aí do Orhon é como se fosse um castelinho aqui. Aí essa é a bandeira de Kim, tá? Né? Do país, né? Do reino de Kim. E essa aqui do Orhon, né? Então aqui, ó, o Shin e o Orhon estão no mesmo patamar. Aqui a Yontan como vice-general, né? Junto aqui com Kim. E essa aqui, o do Ousen como o supremo comandante dessa campanha. Lembrando também que na ordem, o Ousen, ele é o terceiro grande general de Kim. O primeiro é Mobu, o segundo é o To, aí vem o Ousen, depois a Yontan e o último era o Kank, tá? E aí o Kank foi de arrasta para cima. Então agora tem 2 vagas para os 6 grandes generais, só tem 4 grandes generais, né? Então aqui na tenda, olha o peso da tenda, só os brabos. Se bem que não tem só os brabos, porque tem esses 2 random aqui, ó, que lideram o exército nordeste lá de Taigen, que estão praticamente ao comando do Shin, né? É do Shin? Deixa eu ver, onde é que eles estão aqui? Ah, não, eles estão sobre as ordens da Yontan, ó. Eles estão aqui embaixo, tá vendo? Beleza? Então aqui, ó, a gente recebe a informação lá de que eles não vão atacar a Jian, né? Eles não vão se vingar lá da derrota do Kank em Jian. Eles, não, na verdade, vão atacar Hangu, tá? Que é essa cidade que tá aqui, ó. Tá vendo? Hangu tá aqui em cima, ó. Né? Então, aqui eles vão batalhar. Essa planície aqui tem um nome, mas eu esqueci qual que é o nome. Eu vejo nos próximos capítulos. Aqui, mano, nossa, aqui dá... Mano, dá pena do cara que desenha o Ousen, mano. Olha o nível de detalhamento dessa caralho aqui, mano. Então, assim, para evitar esses desenhos e tal, geralmente, eu acho que eu já falei isso, né? Geralmente o Ousen é representado ou de costas, ou de longe, né? Ou de lado, para não ter que desenhar todos esses detalhes toda vez. Mas às vezes eles vêm e só, pum, mano, joga na nossa cara o Ousen de frente, assim. Eu gosto sempre de apreciar e valorizar o esforço artístico dessa galera aqui, né? Você vê que eles cobrem aqui, ó, com balão os detalhamentos aqui, ó, dessas orelhas aqui. Eu tenho, mano, tenho quase certeza que o Hara se arrependeu
do design do Olsen, velho. Porque, mano, lá na guerra contra a Shuri ele vai ter que desenhar o Olsen várias vezes. Né? Então, aqui eles falam que, mano, provavelmente o Riboku já sabe, né? Que eles não vão atacar Jian, vão atacar Rango, e provavelmente ele já esteja se preparando para esse ataque a Rango, né? E aqui o Olsen falando que Rango fica mais perto e tal. Aqui a gente vai lá para o acampamento da tribo da montanha, e eu achei, né, curioso, né, eles usarem as mesmas tendas e os exércitos das planícies usam, né? Talvez teria um pouquinho mais de personalidade, talvez eles acampassem de outras formas, né? Com negócios de madeira, com folha, um negócio mais tribal do que as tendas padrão ali da galera das planícies, né? Mas não, o Hara optou por trazer esse negócio mais padrão. Talvez eles nem tenham pensado nisso, na verdade, né? Então aqui, ó, a gente já viu esse ritual antes, né? Isso aqui rolou antes da invasão lá, naquela cidade antes de Jian lá, que eles invadem, que o Reck invade, que estava vazia, né? Eles fizeram esse ritual para saber se ia dar bom a campanha, e o resultado do ritual falou que, mano, mau presságio, vai dar ruim. Eles foram mesmo assim e deu ruim, né? Então, quando a gente vê ritual da tribo da montanha, o resultado a gente já sabe que é verdade, né? Já aprendemos isso. É uma espécie de búzios, né? Esse daqui é a Kitari que pede para Oráculo aqui fazer para saber se o Reck, né? Que a Oráculo já adianta aqui que vai ser o noivo da Kitari, né? Saber se o Reck tá vivo ou não. E o resultado é que sim, ele tá vivo, né? Então a Kitari fica aqui, ó, olhinho brilhando, você tá vivo? Espere por nós, né? A gente tá indo te salvar. E aqui aparece o Reck, né? Ele tá aqui numa situação de escravidão, trabalhando para Zal, e fica parecendo, né, ó, a Kitari colocando a máscara, fica parecendo que a Kitari tá indo resgatar o Reck, tá? Mas a Kitari e Kim não sabe onde o Reck tá ainda, né? E a Kitari é vista lá no capítulo atual, né, já sendo mobilizada pro ataque. Então a Kitari participa dessa batalha aqui, né? Então eles só vão atrás do Reck depois que essa batalha terminar, né? Então o Reck, vai ter que segurar aqui um bom tempo ainda, né? Perdendo homens aqui. Olha a situação do Reck, mano. Vai ter que segurar um bom tempo aqui pra ser resgatado, tá? Mas isso é só uma jogada ali, né? Aquele cliffhanger de final de capítulo que o Hara lança para poder falar, mano, ó, Reck, relaxa que a sua noiva tá indo resgatar. Só que não, né? E ainda sobre o Reck, tem um capítulo só sobre a situação do Reck, né? Mas eu acredito que o Reck ele vai voltar dessa situação muito, muito mais forte, né? Com uma lealdade super forte ali dos homens que sobreviveram nessa situação que ele tá passando aqui. Beleza? Então, esse foi o capítulo 770. Me diz aí nos comentários se vocês gostaram do formato pra gente validar, né? Tem um flow mais descontraído, sem muito roteiro, é um negócio mais direto, vídeos mais longos também, porque se funcionar, aí, eu já migo para esse formato de vez, né? Para poder lançar capítulos mais ali rapidamente, né? Sem toda aquela produção que vocês estão acostumados. Vocês me dizem aí no comentário se vocês querem que talvez reveze entre um e outro conforme a minha disponibilidade, né? Eu só consigo produzir vídeos agora durante o final de semana. Me dizem aí no comentário. Tô ficando por aqui. Mantenha a sua chama acesa aí. Tchau.